Por trás de uma fachada de uma mãe delicada se esconde uma das pessoas mais, assim, perturbadoras da história criminal americana. Durante anos, Shelley Notek transformou a sua casa em um verdadeiro campo de tortura. Hoje eu vim falar pra vocês uma das piores mulheres da história americana. Olá, pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais aos sábados, a partir das 10 horas da manhã. Então, se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, eu não sei o que você está fazendo, que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve no canal aqui embaixo, também já deixe seu like. E se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Novamente, deixe seu like, comente também aqui embaixo para caso você queira que eu traga algum caso criminal, que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu troquei de celular, então eu não sei se a imagem ela está regulada corretamente. Eu acho que ela tá um pouco estourada, mas eu não sei regular isso ainda. Tô olhando pra cá porque a tela do celular tá pra cá, mas a câmera tá aqui. Eu tenho que me acostumar com essa parte aqui. Mas eu acho que ela tá um pouquinho estourada. Eu ainda não sei ver isso. Peço perdão, eu tô mais pálido do que o de costume. Mas enfim, hoje eu vim falar pra vocês sobre o caso de Shelley Notek, que é uma mãe, então é um caso especial Dia das Mães. Deixo aqui de antemão o meu feliz Dia das Mães para a mãe desse canal, para suas mães também, enfim. Mas é o caso de uma mãe que torturava seus filhos psicologicamente e também fisicamente. Não só isso, ela também é conhecida por torturar o seu sobrinho e também matar ele e também alguns hóspedes de sua casa. Mas enfim, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro caso de hoje. Michelle Notek, ou também conhecido como Shelley Notek, que vai ser o que eu vou falar daqui adiante, Shelley Notek. Ela nasceu no dia 15 de abril de 1954 na cidade de Raymond, em Washington. Durante toda a sua vida, ela não se afastou tanto assim da sua cidade natal, tanto que durante a sua prisão, ela ficou apenas a 2 horas de distância da sua casa. Isso foi o máximo que ela chegou de distância, assim, da sua cidade natal. E de acordo com o jornalista do The New York Times e também escritor de um livro chamado If You Tell, e o nome do escritor é Greg Olsen, que aqui foi traduzido para Se Você Falar, que foi lançado pela Dark Side Books. Eu sou doido nesse livro, acho que essa história é muito legal, mas enfim, voltando para o caso aqui. Ele disse em seu livro que a infância de Shelley Notek não foi uma das melhores, assim como a da maioria dos serial killers que a gente conhece e dos assassinos. Ela era a mais velha de 3 irmãos e durante boa parte de sua primeira infância, ela viveu com a sua mãe chamada Sharon, que era alcoólatra e doente mental. Junto com a sua propensão a beber muito álcool, a Sharon, ela meio que se misturou em um estilo de vida meio, assim, violento, para dizer o mínimo. Fora também que várias das pessoas de sua família disseram que suspeitavam que ela fosse também prostituta. Mas de qualquer forma, o lar em que a Shelley viveu não era um dos melhores, tanto que quando ela tinha apenas 6 anos, a sua mãe simplesmente desapareceu e deixou seus filhos aos cuidados de sua filha mais velha, que era Shelley Notek. E em vez dela pegar aquelas crianças que já estavam muito atormentadas, ela decidiu também atormentar aquelas crianças. Tanto que ela dizia que a sua mãe desapareceu por culpa daquelas crianças. Foi então que a Shelley, junto com seus irmãos, foram morar com os Les Watson, que é o nome do pai, e também com uma outra pessoa que era a Laura Starling, que era a esposa barra madrasta da Shelley. De acordo com o escritor Greg Olsen, Les Watson era uma pessoa muito bem-sucedida na vida, ele tinha uma boa aparência, isso também segundo a Laura Starling, mas ele era bem de vida, ele era um pai exemplo, vamos dizer assim. Mas a Shelley não gostava muito da Laura, embora a Laura não tivesse feito nada para poder estragar essa relação das duas. E quando a Shelley tinha por volta dos seus 13 anos, a sua mãe, a Sharon, morreu. E segundo o Les Watson, que ele deu entrevistas mais tarde, ele disse que provavelmente a Sharon foi morta espancada, isso porque ela estava vivendo com um sem-teto e também era alcoólatra e provavelmente estava mexendo com algumas coisas ilícitas ali na rua. E quando você pode estar pensando, pô, a Shelley deu meio que uma maneirada nas atormentações dos seus irmãos. Muito pelo contrário, ela continuou atormentando, dizendo que a morte da mãe era por culpa deles. Isso também ela castigava os seus irmãos mais novos, caso eles não tivessem feito o dever, enfim, era o caos aqueles irmãos. Isso vocês podem estar pensando, pô, só ficou no lado psicológico da criança. Muito pelo contrário. Segundo a Laura Starling, ela já viu a Shelley catando cacos de vidro e colocando dentro do sapato das crianças para que quando elas fossem calçar, cortassem os seus pés. Mas é aí que na adolescência as coisas começam a piorar ainda mais para a situação dos Watson.
Em março de 1969, a Shelley mostrou do que era capaz. Quando um dia ela simplesmente não voltou para a escola, o pai ligou para a diretoria dizendo o que estava acontecendo, que ela ainda não tinha voltado para dentro de casa. E a diretora disse para o Les Watson que ela estava em um centro de detenção juvenil. Obviamente, ele foi até esse centro e lá ele foi surpreendido com a notícia de que a Shelley tinha dito que ele abusava dela sexualmente. Mais tarde, a Laura descobriu nas coisas da Shelley Knowltag algumas páginas de jornais, principalmente uma coisa que chamou bastante atenção, que foi uma manchete rabiscada assim em negrito, onde dizia que uma garota de 15 anos tinha sido abusada pelo pai. Ou seja, foi daí que ela tirou a sua inspiração para sair essa notícia falsa. Ela foi levada aos médicos, foram feitos vários exames, e nenhum desses exames mostrou que ela foi abusada sexualmente ou teve qualquer tipo de abuso, tanto que ela foi levada a vários psiquiatras e vários psicólogos que tentavam pôr na cabeça dela que ela não tinha sido abusada, mas ela insistia em dizer que sim, ela tinha sido abusada pelo pai. Eventualmente, ela foi morar com seus avós, os pais de Laura Starling. Lá ela continuou a atormentar a vida dessas pessoas, principalmente dizendo que o seu avô tinha abusado dela sexualmente. Fora também que há um certo episódio em que ela se ofereceu a cuidar dos filhos de um vizinho, e quando esse vizinho chegou em casa, descobriu que ela tinha posto eles dentro de um quarto e trancado eles lá dentro para que ela pudesse curtir a noite à toa. O seu padrão de manipulação continuou até a sua vida adulta, principalmente com as suas filhas, a Nick e a Sammy, que foram de pais diferentes ali. Até que ela conheceu um cara chamado David Knowltag, que também meio que participou, não ativamente, mas que ele foi também manipulado pela Shelley Knowltag. Eles se conheceram na primavera de 1982 e 5 anos depois, em 1987, eles se casaram. Vale lembrar que o David Knowltag, ele já tinha uma filha que foi morar junto com eles, isso na casa dele já. Agora sim que começam os maus tratos da Shelley Knowltag com os seus filhos e também com uma pessoa específica. Alguns meses depois dela se mudar para a casa de David Knowltag, em 1988, o sobrinho dela teve que vir morar com ela. O sobrinho se chamava Shane Watson e ele teve que morar com ela, já que seus pais não tinham condições de cuidar dele. Isso porque o seu pai, ele era envolvido em uma gangue de motoqueiros e ele foi preso, e a sua mãe não tinha condições financeiras de manter ela e o seu filho. Ou seja, ela foi levada para o parente mais próximo. Quem era o parente mais próximo? Shelley Knowltag. Antes tivesse sido ninguém. Shelley Knowltag não perdeu tempo e começou a torturar o seu sobrinho com várias coisas, principalmente psicológicas e fisicamente. Isso com uma tortura que ela gostava de aplicar bastante nele, que era uma tortura chamada chafurdar, praticamente é essa a tradução. Que era quando eles tivessem feito alguma coisa que ela não permitia, isso tipo assim, ir no banheiro sem a permissão dela, ou não fazer o dever de casa, ou não obedecer ela simplesmente pegava os garotos, essas pessoas, essas 3 crianças, colocava elas para fora durante a noite, ligava a mangueira e obrigava essas crianças, peladas, tá? A simplesmente rodar na lama como porcos. Isso enquanto ela ainda molhava eles. Era nesse nível aí de tortura. Fora também que ela tinha um outro costume que, antes desses rituais de tortura acontecerem, ela simplesmente obrigava que suas filhas cortassem os pelos pubianos dela e dessem a ela como meio que uma forma de oferenda, vamos dizer assim. Fora também que o confinamento em canis do lado de fora da casa era muito comum. Isso, novamente, em madrugadas frias, em dias chuvosos. Não tinha, tipo assim, tempo ruim pra Shelley Knowltag em torturar suas filhas. Ela simplesmente torturava elas. Fora também que há um episódio em específico em que ela empurrou a cabeça de sua filha, chamada Nick, através de uma janela. A janela quebrou e os cabos, obviamente, rasgaram o rosto da garota. E isso ela falou, olha o que você me fez fazer. Isso a Shelley Knowltag falou para sua filha. Em um outro episódio, também bastante perturbador, ela obrigou seu sobrinho Shane Watson a ficar pelado em cima de um sofá, sentado no sofá, enquanto uma de suas filhas dançava nua e lentamente para ele. Isso tudo com a observação de Shelley Knowltag, que aparentemente gostava desse tipo de coisa. Lembra que eu falei que o David Knowltag, ele tinha uma filha? Então, no começo, a Shelley Knowltag, ela poupou essa filha, a Tori,
dessas torturas, mas não demorou muito para que ela também participasse dessas torturas. E o pior de tudo é que depois dessas torturas, a Shelley Notek simplesmente fingia que nada aconteceu e ia pra cima deles com todo o amor, todo o carinho, como se ela não tivesse feito nada com eles ali, sabe? É bizarro de se pensar nisso. E aí que começa a parte, vamos dizer assim, perturbadora do caso, já que, né, já não tá tão perturbador o suficiente, vem a parte dos assassinatos. Uma amiga da família chamada Kate Loreno se tornou rapidamente uma das vítimas da Shelley Notek. Quando ela ficou sem casa praticamente, ela teve que morar com eles e não demorou muito para que a Shelley Notek começasse a torturar ela psicologicamente e fisicamente também. Ela praticamente foi obrigada a fazer trabalhos manuais, trabalhos braçais, simplesmente nua, e quando ela ia dormir, ela tinha que dormir no porão, ao lado da caldeira, isso enquanto a Shelley Notek dava comprimidos, dava sedativos noturnos para ela. Foi então que no ano de 1994, a Shelley Notek se tornou uma assassina. Vale ressaltar que a Kate Loreno, ela era uma pessoa acima do peso e a essa altura, ela já tinha perdido cerca de 100 quilos. Seu corpo, descrito pelas outras pessoas, ele era completamente cheio de cortes, cheio de hematomas, cheio de feridas, e depois, em específico, de uma briga brutal, a Shelley Notek deixou a Kate desmaiada no chão do porão, e quando ela saiu, o David Notek começou a perceber um certo grunhido, alguma coisa, um barulho estranho vindo do porão. Ele foi ver o que era e encontrou a Kate Loreno sufocando, morrendo, afogada no seu próprio veneno. Obviamente, o David Notek, ele tentou socorrer, tentou tirar o vômito dela, o vômito da boca, até com os dedos, fez reanimação, mas não adiantou de nada, já que ela veio a falecer. Mais tarde, o David Notek disse que ele simplesmente surtou quando viu aquilo acontecendo, tanto que ele ficou com medo de ligar para a polícia, de ligar para o 911 e denunciar o que estava acontecendo, já que ele também tinha medo da Shelley Notek e das coisas que estavam acontecendo dentro da casa. Foi então que, quando a Michelle, ou a Shelley Notek, voltou desse passeio, ela descobriu que a Kate Loreno tinha morrido. Foi então que ela obrigou o David a pegar o corpo, queimar e espalhar as cinzas junto com ela, que ela obrigou o David, seu sobrinho e suas filhas a contar uma história de que a Kate Loreno tinha conhecido um rapaz e tinha se mudado, ou simplesmente ela tinha desaparecido do mapa. Era essa a história. E caso eles tivessem falado, caso eles denunciassem para a polícia ou para as outras pessoas que aquilo não era verdade, eles simplesmente iriam apanhar, iriam sofrer as consequências. Foi então que, no meio daquele ambiente todo, o Shane Watson tinha tirado algumas fotos do corpo da Kate, de como ela estava, exibiu essas fotos para uma das meninas, para uma das filhas, e disse: olha, eu tenho um plano, eu vou sair e vou denunciar para a polícia. E a menina, obviamente com medo da mãe, denunciou o Shane para sua mãe, e foi então que ela obrigou o David a atirar na cabeça do garoto. Novamente, ele foi colocado dentro de uma churrasqueira, queimou e foi espalhada a cinza deles. Quando se perguntasse o que tinha acontecido com o Shane, que não via ele há dias, era para elas mentir e falar que desapareceu, tá por aí, entendeu? Dane-se. Aí vocês podem estar se perguntando, cara, porque o David, ele não fez nada? Porque o David não interviu naquilo tudo? A Sam Notek, que era uma das filhas da Shelley, disse que o David, ele era bastante manipulável, ele era muito bom, só que de tão bom, ele era meio bobo, sabe? Ele deixava que as coisas acontecessem com ele, estava nem aí, e ele tinha muito medo também da Shelley Notek. Dá pra se pensar, cara, ele era adulto, ele podia ter denunciado, ele era um homem, podia ter denunciado o que estava acontecendo dentro daquela casa. Mas é muito fácil a gente falar isso quando a gente tá pro lado de fora da casa. Imagina só, você vê a sua mulher, você vê a sua filha sendo torturada por sua mulher, você vê o sobrinho dela sendo torturado, você vê as filhas sendo torturadas. Aí você pode estar pensando, cara, pra mim vai sobrar e vai sobrar coisa pior, bobear. Então, eu entendo o lado dele, mas eu também entendo o lado da Sam dizer mais tarde que o cara, ele era simplesmente um bobalhão, entre aspas. Ele era praticamente um bobalhão, já que ele deveria sim ter tomado partido, já que ele era o maior de casa, já que ele era o homem, vamos dizer assim, da casa, o mais velho. Então ele deveria
Assim, cara, se impor aquilo tudo. E nessa parte também concordo. Agora, voltando para o caso. Antes que a justiça meio que pegasse o casal em flagrante, quase que em flagrante, eles fizeram uma outra vítima, que foi um homem chamado Ron Woodworth, de 57 anos, que era gay e um veterano de guerra. Ele se mudou para casa em 1999 e não demorou muito para que as torturas começassem a cair sobre ele. Ele era obrigado a fazer trabalhos manuais fora de casa, novamente, nu, e meio que para poder, em meio que uma tentativa, vamos dizer assim, da Shelley Notek curar ele de qualquer outra coisa. Fora também que alguns vizinhos dizem ter visto ele sendo obrigado a pular do telhado da casa para o chão sem nenhuma proteção. Nisso, ele quebrou alguns ossos, fraturou o pé e meio que para tratar essas feridas, a Shelley Notek obrigava ele a colocar simplesmente o seu pé em água fervendo com água e água sanitária. E detalhe, se gritasse, era pior para ele. E simplesmente em 2003, o Ron Woodworth desapareceu. Não sabemos onde ele estava. Mas antes disso, em 2001, houve uma outra suposta vítima, que foi um cara chamado James McClinton, que tinha 81 anos, era aposentado e aparentemente deixou $140 mil na casa deles, na casa dos Notek. Aí você já pode pensar, cara, tem alguma coisa aí, né, que não tá fazendo tanto sentido assim. E, obviamente, com aquilo tudo acontecendo, os vizinhos finalmente denunciaram a casa Notek e foi aí que começaram a investigação. Foi então que, ainda em 2003, a propriedade dos Notek foi investigada e lá descobriram o corpo de Ron Woodworth. Obviamente, David e a Shelley Notek foram presos e foram investigados e interrogados. Enquanto isso, a Tori foi colocada em um lar distante deles, junto com seus avós, e também as outras crianças também foram colocadas junto com as outras partes da família. Foi então que, depois de 5 meses preso, David Notek confessou ter atirado na cabeça de Ron Woodworth e também na cabeça de Shane Watson. Ele foi condenado a 13 anos de prisão. Já a Shelley Notek foi acusada de assassinato em segundo grau por Kate Loreno e Ron Woodworth. E ela pegou 22 anos de prisão, mas ela saiu recentemente. Já chegou aí. Eventualmente, as pessoas ali daquela família ficaram com medo de voltar para sua cidade natal, tanto que a Sam e a Nick foram para Seattle. Tipo assim, elas querem distância da mãe, já que elas têm medo da mãe voltar e atacar. Já a Tori Notek se mudou para o Colorado. Mais tarde, em algumas entrevistas, a Nick e a Sam disseram que o período todo na casa foi muito perturbador. E a Sam e a Tori disseram que quando o pai saiu da prisão e pediu desculpas sobre tudo que tinha acontecido, elas perdoaram, mas a Nick não perdoou, dizendo que ele era um frouxo e dizendo que ele deveria se impor a tudo aquilo que estava acontecendo, já que ele era tão responsável quanto ela, quanto a Shelley Notek. Em partes eu concordo com ela, porque novamente eu falo, o cara era um adulto, mas, né, não vou falar o que é certo ou errado aqui. Ela foi posta em liberdade em 8 de novembro de 2022 e desde então não tem sinal dela. Não sabemos aonde ela está. Provavelmente ela pode estar batendo. Mentira. Falar que ela poderia estar batendo na sua porta. Deus me livre. Deus me livre dela batendo na minha porta aqui agora. Mas enfim, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like. Peço perdão porque eu acho que eu desaprendi a gravar vídeo. Peço perdão novamente. Mas eu acho que o canal ele tem que voltar. Em algum momento, ele tem que voltar. Eu acho que eu tava passando por algum momento difícil da minha vida que eu simplesmente não tinha inspiração em voltar a gravar, mas eu acho que agora eu tô querendo. Enfim, até semana que vem pra mais um Caso Criminal e tchau, tchau.